Irmãos queridos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a igreja. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 28, para darmos continuidade nas exposições destes 4 primeiros versículos de Mateus 28, que falam sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Mateus 28, leitura que eu farei dos versos 1 a 4. Peço aos irmãos que se atentem a esta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, estamos diante da Tua palavra neste momento tão sublime do culto, quando nós ouviremos a Tua voz pela exposição fiel das Escrituras. Sabemos, ó Deus, que o Senhor usa coisas que são, aos olhos dos homens, inúteis, como a vara de Moisés, como o barro e a saliva do Senhor Jesus, que foram usados para curar aquele cego, e pregadores humanos, pecadores. Todas estas coisas o Senhor usa como meios e instrumentos para que a glória não seja do homem, mas somente da Tua palavra. E é confiando, ó Deus, na Tua promessa, no poder do Teu Espírito que opera pela palavra, que quedamos agora diante do Senhor com o coração aberto para ouvirmos a Tua voz. Pedimos a Ti que o Teu Espírito nos conduza, nos ilumine e nos faça ver a glória de Cristo. Que diante da glória dele não sejamos como aqueles guardas que caíram como mortos, mas que sejamos vivificados pelo poder da Tua graça. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto nesta narrativa do Evangelho de Mateus que ele nos apresenta o Cristo ressurreto como inaugurador de uma nova criação. Há vários elementos aqui, e que são elementos distintivos de Mateus, do Evangelho de Mateus, em relação aos demais evangelhos, que apontam para ocorrências, para eventos do Antigo Testamento, e são símbolos de um momento novo que começa na criação, em todo o mundo, quando Cristo vence a morte. O próprio dia da ressurreição, domingo, o primeiro dia da semana, não era um dia comum, era o primeiro dia da semana da festa dos judeus, chamada Festa dos Pães Asmos, festa que ficava na sequência da Páscoa. E aquele domingo, aquele primeiro dia da semana, no calendário judaico, era chamado de Dia das Primícias. Jesus ressuscita naquele dia para indicar que a sua ressurreição foi no alvorecer de uma nova ordem para a criação. Ele é a primícia de um novo mundo, de uma nova criação. Também os elementos que compõem esse cenário são muito emblemáticos, muito importantes para compreendermos o significado da ressurreição de Jesus. Já falamos do terremoto, e nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, sempre estava associado à descida de Deus de seu templo celestial para vir à terra, para manifestar sua presença na terra. Sempre quando Deus vinha para julgar, para salvar, para revelar a sua glória, havia terremotos, como houve no Sinai, quando o Senhor veio fazer aliança com o povo de Israel. O terremoto indica o abalar de Deus da antiga criação, da antiga ordem que fora maculada, corrompida pela queda e pelo pecado de nossos primeiros pais. Além disso, como nós vimos na semana anterior, Mateus descreve um anjo que faz 3 ações. Ele desceu, ele removeu e ele assentou-se. O anjo desce dos céus, remove a pedra
que fechava o sepulcro e finalmente assenta-se sobre a pedra, conforme nós podemos ver no verso 2. Este anjo, meus irmãos, representa que nesta nova criação, iniciada com a ressurreição de Cristo, o poder espiritual é transferido dos principados e potestades, destas criaturas espirituais e angelicais, para aquele que é o novo e mais perfeito Adão, o último Adão, o Filho do homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. O poder é entregue em suas mãos. O anjo, ao assentar-se sobre aquela pedra, é uma representação de que ele assenta-se aos pés de Cristo, que será entronizado nos céus. Mas há então um último evento narrado por Mateus, relacionado à ressurreição de Cristo, e que antecede o que virá aqui a partir do verso 5, que é uma série de testemunhos da ressurreição. O último evento relacionado à ressurreição de Cristo diz respeito àqueles soldados, aquela guarda de soldados que vigiavam o sepulcro. Esses soldados são símbolos da vitória de Cristo, da manifestação de seu reino sobre os seus inimigos. Porque vejam, qual era o propósito daqueles homens ali? Garantir a mando dos principais sacerdotes e judeus, com a autorização do governador romano Pôncio Pilatos, de que Cristo não sairia do túmulo, de que a promessa dele de ressurgir ao terceiro dia não haveria de se cumprir. Mas a reação dos soldados mostra como a ressurreição de Cristo impacta também sobre os seus inimigos. A ressurreição de Cristo, ela marca o cumprimento daquilo que Jesus, no início de seu ministério, pregava. Ele dizia no início de seu ministério, tal como antes dele João Batista: arrependei-vos, porque está próximo, está iminente o reino dos céus, o reino de Deus. Mas quando ele ressuscita, o reino de Deus chegou. Todos os seus inimigos, um a um, serão derrotados. A morte foi derrotada. Todos os demais inimigos também o serão. A ressurreição de Cristo, então, traz a manifestação de seu reino em glória, em poder, em majestade, para abençoar os seus santos, mas também para exterminar os seus adversários. É isso que nós encontramos aqui, principalmente no versículo 4, o juízo de Cristo contra os seus inimigos. Um teólogo reformado, que eu tenho apreciado muito aquilo que ele escreve, chamado James Jordan, ele trata estes elementos da ressurreição de Jesus como uma espécie de simbolismo ou tipologia do Sinai. É como o antitipo do Sinai. Tudo aquilo que estava acontecendo no Monte Sinai agora está se cumprindo perfeitamente na ressurreição do Senhor, segundo diz este teólogo chamado James Jordan. Lá no Sinai, quando Deus fez aliança com Israel, e lá nós lemos, conforme vimos em nossa liturgia, que a aliança no Sinai ocorre ao terceiro dia após o acampamento do povo, a terra tremeu. Eles ouviram trombetas e relâmpagos. Deus desceu e houve terrível temor entre os homens. Da mesma forma, quando Cristo estabelece esta nova aliança, que foi conquistada por sua morte, pelo seu sangue derramado na cruz, vencendo sobre todos os seus inimigos, na ressurreição, há tremor, há relâmpagos, porque percebam como o anjo é descrito no verso 3. Sua aparência era como de um relâmpago. E há o medo dos homens diante daquela manifestação gloriosa do poder de Deus vindo para julgar. Portanto, meus irmãos, Mateus aqui não está apenas nos relatando milagres ou prodígios, um terremoto, um anjo que desce, homens que caem prostrados na terra, mas ele está narrando que, como na teofania do Sinai, quando Deus se manifestou para mostrar a sua glória ao povo de Israel, agora, na ressurreição de Cristo, Deus se manifesta de forma ainda mais gloriosa e excelente para mostrar sua vitória ao seu povo e para derrotar todos aqueles que são seus inimigos. Mas há também uma contraparte, uma
diferença entre o Sinai e a ressurreição. Porque ao contrário do Sinai, em que a lei é dada e a antiga aliança é estabelecida, este novo Sinai da ressurreição, ele não dá ao povo a lei, mas dá ao povo a libertação da maldição da lei pelo reino da graça. Portanto, meus irmãos, há aqui um padrão semelhante ao do Sinai. Deus desce para recriar as coisas, para entrar em relacionamento com seu povo, para estabelecer um pacto e para se vingar daqueles que se levantam contra ele, para manifestar seus juízos, para manifestar seu poder salvador, mas também seu poder vindicador de sua glória. Portanto, o que nós vemos aqui neste verso 4, como eu tenho insistido, é o juízo de Cristo na sua ressurreição. E a ressurreição marca este início de julgamento de Cristo contra o mundo, contra aqueles que negam sua autoridade, seu poder, seu governo sobre toda a terra. Mateus ele usa 3 palavras muito especiais aqui no verso 4, que são escolhidas com precisão para demonstrar de que maneira este juízo de Cristo se manifesta. A primeira delas, traduzida aqui em nossa versão por espavoridos, até um termo um tanto arcaico, né? É simplesmente a palavra phobos, medo, temor ou pavor. O medo que revela o juízo manifestado pela santidade de Deus, que não pode ser suportada pelo homem. Em seguida, também nós encontramos uma outra palavra, diz que com medo eles tremeram. Esta palavra mostra o abalo daqueles homens, assim como o mundo e as estruturas do mundo foram abaladas, porque esta palavra tem como raiz a mesma palavra usada para designar o tremor de terra, o terremoto. A raiz da palavra tremeram é como se eles estivessem tendo um terremoto interno. E por fim, eles ficaram como mortos, representando a morte da antiga ordem, a morte do velho Adão, a morte de todos aqueles que se opõem ao Senhor Jesus Cristo. Vejamos, meus irmãos, então, de forma mais detida, a partir destes elementos usados aqui no texto por Mateus, inspirado pelo Espírito, o que o Senhor nos mostra em relação à ressurreição de Cristo, no que diz respeito à sua vitória sobre os seus inimigos. Em primeiro lugar, medo, o terror do ímpio diante do julgamento de um Deus santo. Quando Jesus ressuscita, os ímpios têm medo, porque Ele é santo. Ele não haverá de se coadunar com a culpa, Ele não terá compaixão daqueles que estão debaixo de seus pecados. Por causa do medo, os guardas tremeram. Este termo phobos, ele significa medo, como eu disse, também terror, pavor, uma espécie de pavor sagrado. E no Antigo Testamento, ele é o sentimento que expressa a reação do homem à presença de Deus. Todas as vezes que Deus se manifestava, tal como no Sinai, quando Deus desceu ao monte com fogo, com grande estrondo, com relâmpago e com trombetas, diz que o povo temeu. A mesma reação nós encontramos em 1 Reis 8, quando o templo de Salomão foi dedicado e a glória de Deus desceu sobre o templo e o povo teve medo. Ninguém podia entrar no templo, tamanha glória que ali estava. Uma glória que leva o homem a se esconder, a recuar, a ser tomado de terror. Um medo que era sinal de que a presença santa havia se rompido no mundo, que o véu que nos separa de Deus foi rasgado e Deus mostra toda a sua glória. Ele se mostra como fogo consumidor do pecado. Os soldados então, vendo o Cristo ressurreto e o anjo que está assentado sobre a pedra que fora arrancada, eles sentem este terror. Eles ficam aterrorizados, e talvez por isto o tradutor escolheu esta palavra que não é do nosso uso comum, mas é uma palavra que mostra que não era um medo comum. Eles ficaram espavoridos, cheios de terror.
Mas, meus irmãos, vejam, nós devemos qualificar que tipo de terror é este que aqueles soldados sentiram, porque a Bíblia nos fala que quando Deus se manifesta ao seu povo, como no caso de Israel no Sinai, há ali um temor que é reverente. Mas no caso destes ímpios, é um temor devido à condenação. Os soldados sentem esse temor por saberem de que eles estão perdidos, de que eles eram os vigias daquele que agora ressuscitou e pode trucidá-los. O temor que eles sentem e que os torna agora espavoridos não é o tipo de temor piedoso dos crentes diante da glória de Deus, aquilo que as Escrituras chamam de temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Mas é um terror que denuncia culpa. Deus apareceu, minhas culpas são reveladas, Ele conhece o meu coração, Ele conhece os meus pensamentos, Ele sabe todos os meus caminhos e Ele veio para me julgar. Ai de mim! Não há como me esconder, não há para onde fugir. É este o pavor que aqueles homens sentiram. Um grande teólogo do passado, um pregador da patrística chamado João Crisóstomo, ele diz o seguinte sobre este texto: eles temeram e caíram, porque a luz do justo é para o justo alegria, mas para o ímpio terror. A mesma luz que manifesta para o justo alegria, para o ímpio manifesta terror. Jesus já havia falado a respeito desta verdade em João no capítulo 3, quando disse que a condenação do mundo é esta, que a luz do evangelho veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, e eles não vieram até a luz, para que não fossem suas más obras julgadas pela luz. Mas diante do Cristo ressurreto, não há como fugir da luz. E a luz revelava àqueles homens o veredito: condenados. João Calvino, também comentando este texto, ele declara: a majestade de Deus, quando se revela, abate tudo que é soberbo, e mesmo o esplendor do mundo que consola os fiéis, consome os ímpios. Mesmo o esplendor que consola os fiéis, consome os ímpios. Aqui, o simbolismo do Sinai claramente se aplica. O medo, lá no episódio do Sinai, delimitava as fronteiras, pois Deus disse diante daquele povo que estava perplexo na presença da glória de Deus, que aquele que tocasse no monte ou passasse por aquelas barreiras seria morto, consumido. Da mesma forma, estes soldados aqui são tomados por medo, demonstrando que há entre eles e o Cristo ressurreto uma separação devido à sua condenação. Condenação esta que procede do fato deles serem incrédulos, deles não crerem que Jesus é o Filho de Deus. Porque este mesmo Cristo que ao se revelar deixou aqueles homens apavorados, é o Cristo que ao se revelar fará com que as mulheres piedosas cheguem até Ele e o abracem. Percebam a mesma visão. Afasta os ímpios, os torna pessoas apavoradas, mas em relação às mulheres piedosas, as faz aproximar. O juízo de Deus contra os seus inimigos começa aqui, nesta distinção. Qual é a sua reação diante da palavra de Deus? Ela te dá desejo de aproximar ou de se afastar? Se você não suporta a palavra de Deus, como você vai suportar aquele que é o verbo de Deus no dia do seu juízo? Meus irmãos, lembrem-se que todas as vezes que Deus se manifestava aos profetas, a primeira reação deles diante da visão era temer por si mesmos, porque eles se lembravam claramente de quão pecadores eles eram. Foi assim com Isaías, que ao ver a glória de Deus, declarou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de gente de lábios também impuros. Assim também se sentiu Ezequiel, quando contemplou Deus no seu trono, cercado por querubins, e as Escrituras nos dizem que por 3 dias ele ficou como morto. Assim também Daniel, devido às visões da glória do Senhor, ele ficou prostrado e enfraquecido.
A glória de Deus revela se nós estamos debaixo do juízo ou se de fato nós recebemos a graça. O medo daqueles homens demonstra que restava a eles somente o juízo por causa da sua ausência de fé e de arrependimento. O texto então também nos diz que aquele medo produziu neles uma reação física. Eles tremeram, eles chacoalharam diante do medo, demonstrando um abalo do velho homem diante do Rei ressurreto. Os guardas tremeram. O verbo usado aqui significa sacudir, abalar profundamente, e é o mesmo verbo do qual se deriva o substantivo terremoto, que já foi usado no versículo 2. É como se eles estivessem sentindo um tremor incontrolável, tal como um terremoto. O que Mateus quer mostrar é que o tremor da terra e o tremor dos soldados são uma só coisa. A presença de Deus abala tanto a criação quanto as estruturas humanas. Não há quem possa permanecer de pé, não há quem possa permanecer firme quando Deus se manifesta com sua glória, quando Deus revela seu poder, quando Deus vem para julgar. A terra se abalou, os soldados se abalaram. É muito interessante que este mesmo verbo é usado também na Epístola aos Hebreus, no capítulo que lemos, no capítulo 12, que fala da promessa de Deus na nova aliança de abalar as coisas que são provisórias, que são passíveis de serem abaladas, para substituí-las por aquilo que é firme e definitivo. Toda a estrutura do mundo antigo, incluindo a forma de culto da antiga aliança, que era simbólica, que era tipológica, que era provisória, tudo isto foi abalado quando Cristo ressurgiu dos mortos e manifestou a glória do seu reino, assim como no Monte Sinai. No Monte Sinai não houve apenas temor e tremor por parte do povo, quando viu a glória de Deus como fogo descendo no alto daquele monte. Não houve apenas afastamento devido àquele medo por causa do juízo que era iminente contra os pecadores, mas também em Êxodo 19:18 está escrito: todo o monte tremeu grandemente. Lembrem-se, meus irmãos, da teologia do abalo, da teologia do terremoto, que é usada por Mateus. Mateus já havia nos dito em Mateus 27:51 que quando Cristo entregou sua vida ao Pai, a terra tremeu. E o véu do templo do santuário se rasgou de alto a baixo. E na ressurreição também há um tremor de terra, mas agora não como um tremor de terror, não como um tremor de juízo, não como um tremor que anuncia que Deus veio para julgar, mas um tremor porque Cristo venceu. Cristo manifestou sua vitória contra todos os seus inimigos. Uma nova criação, uma nova ordem estabelecida, em que o pecado é derrotado, em que Satanás ele é retirado de seu lugar de acusação contra os nossos irmãos, de seu lugar de enganador das nações, que Cristo assume a posição de advogado junto ao Pai, daquele que reina à destra do Pai. Tudo isto, meus irmãos, está representado por este tremor. Deus age, o velho mundo é sacudido, uma nova criação é estabelecida. A ressurreição é o maior destes abalos, porque com a ressurreição, a velha criação e a natureza de Adão que nos amarra à maldição do pecado, à culpa do pecado, à corrupção do pecado, estas coisas também são derrotadas. Já que o Sinai, a lei, não tinham poder para purificar os pecadores, mas o Cristo ressurreto tem. Na ressurreição, a criação inteira foi movida e abalada, porque aquele que a fundou voltou para recriá-la, é o que diz Irineu de Lyon. A ressurreição, então, produz essa reviravolta cósmica, e os homens pecadores ficam abalados. Não há possibilidade deles se esconderem.
tal como é descrito em Apocalipse 6, que nós lemos, diante da ira do Cordeiro, os poderosos, os reis, os grandes e pequenos, abalados, eles pedem que os montes caíssem sobre eles, porque não podem fugir do juízo que é iminente. Aqueles soldados tremeram. Eles tremeram, meus irmãos. O seu mundo foi abalado. O selo do império que lacrava o sepulcro caiu por terra. A pedra que impediu o acesso àquele que fora morto pelos pecados foi removida. A velha natureza humana, que é inimiga de Deus e do seu Cristo, ela treme e se prostra. Então chegamos à terceira ação daqueles homens. Eles tiveram medo, eles tremeram, e o texto então nos diz: eles ficaram como se estivessem mortos, representando a morte do homem velho, do velho homem, diante da manifestação do novo homem, do Filho do homem, do novo e perfeito Adão, que era Cristo. O verbo usado aqui para ficaram, este verbo significa que eles foram feitos, algo agiu neles que os tornou desta forma. Eles foram passivos nesta ação. Não é apenas, então, a ideia de um desmaio, ficaram como mortos, eles tremeram e desmaiaram. Não, há uma transformação momentânea. É como se eles, de fato, por um momento, experimentassem uma morte súbita. Eles se tornaram como mortos diante daquele que vive. Há uma inversão de papéis, percebam, eles estavam vivos, guardando o corpo daquele que morreu, mas agora Cristo ressurge e eles caem mortos. Meus irmãos, nós podemos até conjecturar que Deus por um instante matou aqueles homens e depois os tornou à vida para que eles fossem aos sacerdotes e dessem o testemunho de que Jesus ressuscitou. Eles caíram ali prostrados diante do Filho vivo de Deus, daquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aqui, meus irmãos, nós encontramos o juízo em sua forma mais profunda, dentro da teologia das Escrituras, dentro do simbolismo bíblico. O Cristo que estivera morto, tal como o cordeiro que foi ferido de morte, mas que ressurgiu, ele se levanta e os vivos se prostram como mortos diante do seu juízo. E não é isso que acontecerá no último dia? Quando Cristo vier para julgar todos os homens, quando o mar der os seus mortos, aqueles que foram consumidos pelo fogo retornarem à vida e aqueles que estiverem vivos comparecerem diante do tribunal de Cristo para poderem prestar contas do bem e do mal que fizeram por meio do seu corpo, aquele que é vivo, que esteve morto, mas que agora vive, ele haverá de executar o seu juízo, e os que se julgam vivos padecerão a segunda morte. Agostinho, ele diz sobre este texto: o que eles guardavam, o corpo de Cristo, estava vivo. Eles, porém, tornaram-se mortos. Desta forma, o juiz levanta os que creem e abatem os que resistem. Percebam, meus irmãos, quão é importante esta cena. Eles julgavam estar vivos. Talvez você julgue estar muito vivo, vivendo a sua vida, vivendo bem, mas lembre-se, um dia cada um de nós haverá de comparecer diante daquele que é o autor da vida, a quem vamos prestar conta de nossa vida. E diante dele, se nós não estivermos nele, nós estaremos mortos, como estes soldados. Nós estaremos mortos, porque quando Cristo se levanta do sepulcro, o mundo dos ímpios, ele manifesta a sua realidade. A realidade do mundo daqueles que estão longe de Deus é de que, embora presumam estar vivos, eles estão mortos em seus delitos e pecados, porque até mesmo a sua presumida vida é morte espiritual, e um dia haverá de ser morte eterna por causa do julgamento do Cordeiro de Deus, que esteve morto, mas que agora vive. Meus irmãos, esta cena, ela nos apresenta uma inversão do que aconteceu no Éden.
Porque percebam, no Éden, o homem estava vivo, gozando de toda a plenitude de sua comunhão com Deus, e por causa do pecado, ele foi separado de Deus e recebeu a morte. Mas Cristo, como o perfeito Adão, ele teve que morrer para resgatar a vida que foi perdida por Adão ao pecar. Ao descer às profundezas da sepultura, ao entregar-se aos braços terríveis da morte, ele venceu a morte, ele esteve morto e vive. Por isso nós vivemos nele, mas os ímpios estão em Adão, estão mortos com Adão. Se não creem em Cristo, se não recebem a renovação deste mundo caído que é dada pela ressurreição de Cristo. Cristo é o novo Adão que passa pela morte, que entra na sepultura, que remove a pedra que representa a separação de Deus e dos homens e que recria no mundo caído o Éden perdido, restaurando a comunhão do homem com Deus, restaurando novos céus e nova terra onde habitam justiça. Já os guardas caídos são a imagem do velho Adão, expulso da presença de Deus, porque permanecem em seus pecados e destinados ao salário do pecado, a consequência da quebra da aliança, do pacto de obras. Eles caíram como mortos. Contam os historiadores que houve um imperador romano chamado Juliano. Este homem era tão terrível perseguidor da igreja que sua alcunha, o seu apelido era o Apóstata. Juliano o Apóstata, um dos maiores perseguidores do cristianismo nos primeiros anos do Império Romano. E dizem os historiadores que em certo momento de sua vida, quando ele empreendia uma grande perseguição contra os cristãos, ele caiu em cama com uma doença terrível. Uma doença que o abateu terrivelmente. E aquele homem com seu coração duro, empedernido, que já planejava a destruição dos cristãos no império, se vendo naquela situação impotente, próximo às portas da morte, ele então levanta suas mãos em revolta e diz: vencestes, crucificado. Vencestes, Galileu. Meus irmãos, veja que Juliano, o apóstata, não estava apenas reconhecendo aí uma derrota militar, mas ele estava reconhecendo que o homem, todo o sistema do homem, o império humano, esta sociedade caída e marcada pelo pecado, não pode resistir àquele que venceu a morte. A igreja pode ser perseguida. Os impérios deste mundo, os estados e os governantes podem se levantar contra o povo de Deus, mas o Cristo ressurreto não pode ser derrotado. Todos os seus inimigos, um a um, como estes soldados, vão cair como mortos. E o juízo de Cristo sobre as nações começou no momento em que ele ressurgiu do túmulo. A guarda que impedia a ressurreição, ela caiu. Eles não levantaram uma espada. Eles não tiveram tempo de esboçar nenhuma reação. Eles não puderam se atracar com um anjo, como Deus permitiu que Jacó se atracasse com o anjo do Senhor para ser abençoado. Eles simplesmente foram tomados de medo, tremeram como um terremoto e caíram mortos. Caíram como mortos. Concluindo, meus irmãos, no Sinai, o povo tremeu diante da glória de Deus. E por causa do pecado deles e da insuficiência da antiga aliança para purificá-los, eles ficaram longe, eles não se aproximaram. No dia da ressurreição, diante do túmulo de Cristo, o mundo tremeu. Os poderes do mundo, os poderes angelicais, o poder do Império Romano, o poder do judaísmo, representados por aqueles soldados, todos estes poderes caíram por terra. Mas e as mulheres? As simples mulheres, das quais falaremos mais na próxima semana. Elas não tremeram. Elas ouviram o convite do anjo que está no verso 6. Vinde ver
onde Jesus estava. Venham, vejam. O mesmo Deus que desceu em fogo e trouxe pavor ao coração dos israelitas, que não podiam chegar diante daquele que é santo, este Deus veio e se manifestou com todo o seu poder e glória quando Cristo ressurgiu dentre os mortos. Mas nós não precisamos mais ter temor. O convite dos anjos é o convite que ele faz a nós, pela graça. Ele nos convida: venham, se aproximem, não tenham medo. O mesmo poder que julgou os inimigos abriu o caminho para os crentes. A ressurreição é o novo Sinai, porque a terra treme, a voz de Deus ressoa, a nova criação começa, mas como no Sinai, ninguém fica indiferente. Uns entram em aliança, outros caem sob o juízo. Aplicando este texto rapidamente, em primeiro lugar, meus irmãos, este texto nos ensina no juízo de Deus que se manifesta na ressurreição do nosso Senhor, no juízo que recai primariamente sobre aqueles soldados, que todos nós haveremos de comparecer no tribunal de Cristo. É o que está em 2 Coríntios 5, versículo 10. Importa que cada um de nós, que todos nós, compareçamos no tribunal de Cristo, para prestarmos contas do bem e do mal que fizemos por meio de nosso corpo. Esta experiência para uns será de terror, de medo, de tremor e, por fim, de morte. Mas para aqueles que tiveram suas vestes lavadas pelo sangue de Cristo, para aqueles que creem na bendita graça oferecida pela obra dele na cruz, esse dia final, será dia de grande alegria. Nós receberemos o convite. Assim como as mulheres foram convidadas pelo anjo para serem testemunhas da sua vitória, por meio da vitória de Cristo, nós seremos convidados pelo próprio Cristo a entrar nos palácios eternos, na Nova Jerusalém, que foi preparada para os filhos de Deus. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, tudo que não está firmado em Cristo será abalado. As instituições humanas, as nossas seguranças, até a nossa própria carne. Deus abala tudo que não está firmado em Cristo. Nós às vezes ficamos receosos e temerosos por ver as nações em convulsão, por ver os reinos entrando em contenda, por ver economias ruindo, políticas sendo tomadas para quebrar alianças, vendo que o mundo muda rapidamente, mas lembre-se, todos os inimigos de Cristo serão abalados, nenhum deles haverá de permanecer. Apenas a igreja de Deus permanecerá para sempre. Conforme está em Hebreus 12, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. E os abalos deste mundo, meus irmãos, não devem nos incomodar, não devem nos levar ao medo, não devem nos levar a nos abater. Porque nós estamos do lado daquele que ressuscitou, daquele que fez abalar os céus e a terra, daquele que fez abalar os representantes do Império Romano. É muito triste, às vezes, perceber que a igreja se abala com os abalos do mundo. Meus irmãos, estas coisas não devem nos abalar. E eu quero ilustrar esta aplicação com um episódio histórico, quando Agostinho, já com mais de 80 anos, no leito de morte, com a doença que o levou para a glória, recebeu a notícia de que os bárbaros haviam invadido Roma, e todos estavam apavorados porque eles eram bárbaros, e como tais fizeram terríveis barbáries, roubaram, violentaram mulheres, massacraram pessoas, e Agostinho então recebe aquela notícia: o império caiu, a igreja será destruída, o que vai ser de nós? Agostinho, então, calmamente, com a serenidade que o Espírito Santo produz no coração dos piedosos, daqueles que são amadurecidos pela fé, ele disse: os bárbaros invadiram Roma, convertamos os bárbaros. Convertamos os bárbaros. Tudo no mundo será abalado por Cristo, menos aquilo que está firmado em Cristo. Talvez há coisas em sua vida que precisam ser abaladas, e Deus haverá de abalá-las.
Em terceiro lugar, e por fim, o mesmo poder que derruba os inimigos é o poder que fortalece aqueles que estão debaixo da graça. Percebam que o mesmo Cristo ressurreto, que foi a causa daqueles soldados se encherem de temor, tremerem e caírem, é o Cristo que conforta as mulheres piedosas e as fortalece para deixarem de ter medo das autoridades e irem até os discípulos anunciarem, dando testemunho: o Senhor vive. Ele haverá de julgar o mundo, fazendo com que os seus inimigos pereçam, mas porque estamos debaixo de sua graça, Ele fará que em nós, o velho homem, o pecado, a natureza adâmica que permanece em nós, que esta sim venha a ser abalada e pereça. Conforme está em Romanos 6,11, Ele fará com que venhamos a morrer para o pecado e viver para Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos coloque do lado certo, diante do Cristo ressurreto, do lado daqueles que creem, do lado daqueles que são colocados em firme alicerce pela fé, e não do lado errado, daqueles que foram abalados e por fim serão condenados. Fiquemos de pé, vamos orar.